Amado ouvinte, neste final de dia que o Senhor nos dá, por sua graça e misericórdia, mais uma vez estamos juntos aqui com Rompendo Barreiras. Prepara, amado, o seu coração para ouvir Deus falar com você. Nosso tema hoje é creia, não duvide. Esta semana, ouvi um relato interessante de uma família judia que vivia na Europa um pouco antes da era hitleriana. Contaram que começou a se levantar um rumor de que os judeus iriam ser perseguidos e exterminados. Ao se espalhar isto, pareceu algo absurdo à maioria dos judeus. Eles diziam: não, isso não será possível, é um grande absurdo. Somos pessoas de bem, influentes, estamos espalhados em muitas nações. Isto não acontecerá, é uma bobagem. E, além do mais, o mundo não vai deixar que aconteça nada conosco. Mas havia um homem, chefe de família, que ao ouvir esses boatos, não pensou duas vezes. Decidiu imediatamente vender o que tinha e então tomou a sua mulher e filhos e se mudou para a América do Sul. Porque dizia: bem, se isto for verdade, eu e minha família vamos estar a salvo. E se não for verdade, isto for boato e besteiras, o máximo que vai ter acontecido será nós termos nos mudado para outro continente e continuaremos nossa vida por lá. E assim, ele decidiu e assim mudou-se com toda a sua família para a América do Sul. E sabe o que aconteceu? 3 meses depois que tinham se mudado, Hitler ordenou que se fechassem as fronteiras e mais ninguém pôde sair. E assim começou o horror que todos nós conhecemos, e o episódio que marcou a história desse povo e impactou o mundo, o Holocausto. Este homem salvou a sua família de ser exterminada, porque ele foi alertado daquilo que estava para acontecer. E sendo real ou não, ele reagiu de acordo com o que estava se falando. E sendo alertado, tomou a decisão certa, a de se precaver e proteger a si e a sua família. Assim eles foram preservados. Essa história nos faz lembrar de outro episódio, desta vez nas Escrituras Sagradas. Trata-se da família de Ló. Ele também foi alertado sobre o que havia de acontecer na cidade onde morava com sua família, Sodoma. Essa história está em Gênesis 18 e 19. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros e aos que haviam de tomar as suas filhas e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ló sabia o que havia de acontecer, e foi depressa avisar as pessoas que eram próximas e teriam alguma condição de ouvi-lo. Porém, aqueles homens que iam se casar com suas filhas, diz a Bíblia, acharam que Ló estava de brincadeira, que tal coisa como uma destruição da cidade não seria possível acontecer. Para eles pareceu algo como que fantasioso e não iriam reagir a esses rumores. No tempo de Noé também, correu alguns rumores sobre o dilúvio, o que pareceu àquela geração algo absurdo e nem se mexeram para buscar se protegerem do que viria. E hoje, em nossa geração, estamos ouvindo muitos rumores também. Este é um tempo de profundas mudanças. Na verdade, quase não reconhecemos mais a sociedade em que vivemos. Há evidentes mudanças nos costumes, nos valores, no conceito de família, felicidade, relacionamentos, mudanças visíveis no tempo e no espaço. É impressionante como não há mais tempo para nada. Um dia está atropelando outro dia. Isto está trazendo inquietação à maioria das pessoas. Há uma grande crise na economia mundial e há rumores que em breve haverá uma quebradeira geral e que o mundo inteiro vai mergulhar numa profunda depressão.
e começará tempos muito difíceis em toda a terra. Há sinais também no céu, rumores de que algo como um asteroide que poderá lançar detritos na terra ou mesmo cair aqui. Rumores de que grandes terremotos são esperados e, na verdade, estão muito mais numerosos do que antes e que sua frequência aumenta como dores de parto. Rumores de guerras, nação contra nação, fome, pestes, que o amor está esfriando em todo o mundo. Rumores de apostasia, enfraquecimento da fé, desistência de Deus e tendência ao materialismo. Muitos estão se perdendo, sucumbindo diante da banalização das coisas sagradas, dos escândalos. Estão se cansando e começando a acreditar que até o próprio Evangelho e o anúncio de salvação são apenas rumores. Que tempo mais complicado. Misericórdia. Mas, amado ouvinte, quero salientar agora aquele que é o maior dos rumores que está correndo por aí e se intensificando. É que Jesus está prestes a voltar e haverá o tão esperado arrebatamento de todos aqueles que creram. Talvez você já tenha ouvido falar do arrebatamento da igreja, que é a retirada dos discípulos de Jesus da terra, num piscar de olhos, e o encontro com ele nos ares, conforme 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus! Esse momento será mesmo indescritível e maravilhoso. Mas e o que acontecerá após o arrebatamento com os que ficarem? Começará na história o período mais tenebroso do que tudo que se ouviu falar, muito mais assustador do que o período dominado por Hitler. Será o governo do anticristo que alcançará toda a terra. Ouça o que diz em 2 Tessalonicenses 2, do versículo 3 em diante. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Você também poderá encontrar outras referências na Escritura sobre esse líder mundial que está para ser levantado sobre a terra. E eu quero encorajá-lo a fazer isto, porque esse tempo já está muito próximo de acontecer. E para os que não estiverem de fato em Cristo, será um tempo de profunda angústia. Esteja atento para que esse tempo não te apanhe de surpresa e que não esteja como que despreocupado e distraído com os cuidados deste mundo. É preciso estar consciente de que não é pelo fato de ser membro de uma denominação, seja qual for, que te poupará desse tempo. Ou de se conhecer partes da Escritura, ou se ter a Bíblia aberta continuamente no Salmo 91, 23, ou qualquer outro. Ou mesmo de ser um líder, ter um título, ou qualquer outro tipo de influência que te livrará deste tempo. Como não era por ser judeus influentes que poderia livrá-los das mãos de Hitler. Mas é preciso reagir de acordo com o que está escrito na Bíblia. Saiba, amado ouvinte, que o que estiver fora daquelas páginas, isto é, não estiver escrito lá ou estiver distorcido, não nos levará ao Senhor da glória. E aqueles que estiverem seguindo apenas uma religião, certamente não escaparão. Jesus vem buscar os que são dele, que vivem na sua presença e rejeitaram os reinos do mundo, como ele mesmo fez, quando lhe foi oferecido pelo próprio Satanás. É preciso ser achado na posição certa, para que o Senhor nos encontre naquele dia e sejamos de fato livres deste tempo de tribulação. Como aquela família judia tomou providências, reagindo àqueles rumores, é tempo de reagir agora, antes que seja tarde demais.
Mas por que estes rumores estão se intensificando? Em Mateus 24, há um diálogo de Jesus com os discípulos que nos desperta para isto, a partir do versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegou-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Bem, muitos dizem, mas essas coisas sempre existiram, guerras, terremotos, fomes, pestes. É verdade, sempre existiram. Porém, Jesus fala de dores, como de uma mulher que está para dar à luz. Não é o fato, mas a intensidade e frequência dos acontecimentos hoje que nos fazem ficar alertas. Todas as estatísticas publicadas mostram que a frequência de terremotos no mundo aumentou consideravelmente a partir do século XX, e em especial nesta última década. Também, apesar de todo o avanço tecnológico, há mais fome e pestes na Terra. A iniquidade está entrando nas casas livremente pelos meios de comunicação, sem falar nas desavenças nunca imagináveis entre pais e filhos. O amor está esfriado no coração dos homens e o medo campeia as cidades. Enfim, esta palavra de Jesus nunca foi tão atual quanto agora. Porém, amado ouvinte, também nos é dito que o tempo seria abreviado e que quando víssemos todas essas coisas acontecerem, levantássemos o nosso olhar, porque a nossa redenção estaria próxima, aleluia, está próxima a nossa partida daqui e a reunião de sua verdadeira igreja com o Senhor Jesus. Nós não seremos engolidos por esse líder mundial que o mundo espera que venha para resolver seus problemas. Este é um tempo de enganos e mentiras. Por isso chegou a hora de nos apegarmos mais firmemente à palavra da verdade, não ouvindo homens, não cedendo a apelos emocionais, mas buscar a verdade expressa na palavra de Deus. E a verdade é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que pode realmente trazer verdadeira salvação e esperança ao mundo, que ressuscitou dentre os mortos, e por isso você e eu podemos ter esperança. E se o mundo está desmoronando ao seu redor, amado, levante o olhar, porque assim como os discípulos do primeiro século viram Jesus subir nas nuvens, nós que somos os discípulos do tempo do fim, o veremos descer para nos encontrar aqui. Glória, glória, aleluia! E para completar os acontecimentos, depois do tempo que durar a tribulação, com todo o engano para os que se perdem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, estando assim mergulhados na operação do erro, para crerem na mentira porque tiveram prazer na iniquidade, verá então o Senhor da glória, que desfará esse império do mal com o sopro de sua boca e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Começará então o governo milenar de Cristo Jesus. Nisto repousa a verdadeira esperança. Aleluia! Meu amado ouvinte, já é mais do que tempo de cada um despertar do sono, abrir bem os olhos, para então reagir tomando providências na sua vida, buscando a salvação. Está escrito em Atos 2,40, e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Aquele homem judeu vendeu tudo o que tinha e foi para uma nova terra, crendo nos rumores que ouvia, e assim salvou a si e a toda a sua casa. Ao jovem rico, Jesus disse em Lucas 18:22, ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ele estava preso aos bens que possuía, porque diz no texto que era muito rico
e não reagiu ao chamado para a salvação. E você? Como está reagindo aos rumores que está soando em nossos dias? Será que está dizendo no seu coração assim: ah, isso não vai acontecer assim. Olha todas essas nações, as construções dos homens, a rica história da humanidade, as maravilhas do mundo. Além do mais, como retirar milhares de pessoas da terra assim, num piscar de olhos? E já faz tanto tempo que Jesus falou isto? Não, isso é fantasioso, uma bobagem. Deixa eu continuar minha vida aqui, cuidando das minhas coisas, frequentando a minha igreja, cumprindo minha obrigação. Eu já fui muito abençoado assim. Oh, amado, espero que você esteja ouvindo seriamente esta mensagem. E também desejo que você esteja sendo bem abalado com esta reflexão de hoje. Jesus disse, olhando com os seus discípulos para a estrutura magnífica do templo: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E em Ageu 2, 6 e 7 lemos: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações. As nações já estão tremendo, amados, diante dos nossos olhos. Os homens buscarão por paz, fará marchas, promoverá programas de conscientização, levantará projetos e mais projetos com o intuito de apaziguar o mundo que está em convulsão em todos os campos: família, economia, meio ambiente, política, educação, saúde e outros, para não falar todos. Porém, se o homem não se voltar para Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, o príncipe da paz, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Filho do Deus Altíssimo, o verdadeiro Senhor sobre todas as nações, não encontrará solução para os seus problemas, e o mundo jamais verá a paz sem Cristo. Já é tempo de reagir, trocar o mundo por Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Nenhum esforço humano será suficiente para te livrar do tempo que vem aí. Somente o que sair da rocha, que é Cristo, poderá se tornar igreja e te colocar em verdadeira segurança. Não seja descrente, mas creia. Prefira precaver-se buscando a verdade destes rumores. No Jardim do Éden, havia muitas portas que o homem podia entrar livremente, e somente uma que lhe foi proibida por Deus, por ser a porta da morte. Mas foi exatamente por esta que ele resolveu entrar, e por isso a humanidade está nesta situação caótica. Hoje, há no mundo muitas portas que o homem entra livremente, muitos caminhos que a seus olhos parecem direitos, mas o final é caminho de morte. E há somente uma porta no mundo que o levará à vida. Essa porta Yahvé abriu. Essa porta é Jesus que disse: eu sou a porta das ovelhas. Entra por ela e verdadeiramente serás livre de toda a tribulação de uma vida sem Cristo. Busca o Senhor enquanto se pode achá-lo, pois chegará o dia em que esta porta será fechada. O limite é a morte ou o arrebatamento. O tempo de decidir é aqui e agora. Em 1 Tessalonicenses 5,3 nos adverte: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. E de modo nenhum escaparão. Você, amado ouvinte, que está recebendo no seu coração esta palavra da verdade, considere que chegou o tempo de se preparar para se encontrar com o Senhor teu Deus. Ouça isto: com a globalização, este evangelho já chegou a todo mundo. E este também é um sinal. Talvez não haja nada do que você ouviu aqui que já não tenha ouvido. Mas hoje eu te desafio a ouvir como se fosse a primeira vez. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Responda ao chamado de reagir, buscando com determinação a sua presença, pois ele te diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.
Só Ele conhecerá a intensidade da tua busca. Amém. Aleluia. Quero orar com você agora. Feche os teus olhos, se concentre, porque Deus pode tocar profundamente no seu coração. Nosso Deus e Pai, amado Senhor, glorificamos o teu nome por tua palavra de vida, pregada através desse programa. Alcance corações verdadeiramente sedentos de salvação, Senhor. Desperta-nos, amados ouvintes, a fome e sede de te encontrarem e te conhecerem como Senhor e Salvador de suas vidas. Ó Deus, olha, salva e liberta cada família. Livra de todas as tribulações pelo conhecimento de suas promessas maravilhosas em Cristo. Alcança os corações feridos, traumatizados, angustiados e que sejam atraídos pelo teu amor que verdadeiramente cura e restaura, Senhor. Toca no mais profundo deste coração que te busca. Abençoa a nossa cidade, nossa nação com a tua paz. Esperamos somente em ti, adorado Senhor. E adoramos o teu grandioso nome. Oramos confiados na tua graça e perdão. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amado, que Yahvé te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Amém e amém.